Olá, tudo bem? Meu nome é Érica e eu sou professora de português. Hoje a gente vai conversar sobre os falsos amigos ou falsos cognatas. Você já, por acaso, já escutou algum brasileiro conversar e teve a sensação de que havia alguma palavra que era parecida ao espanhol? Ou tentou se comunicar pedindo alguma coisa, por exemplo, um vaso de água, e você não pôde ser atendido? Bem, isso muitas vezes acontece por essa questão dos falsos amigos, que são algumas palavras que são muito parecidas ou iguais, que existem tanto no espanhol como no português, mas que querem dizer coisas diferentes. E isso é muito importante a gente conhecer, porque esse pouco conhecimento dessas palavras diferentes podem causar ruídos na comunicação, podem causar, inclusive, confusões e criar aí situações um pouco constrangedoras, dependendo da situação e da palavra. Por isso, nesse vídeo, a gente vai trabalhar um pouco os falsos amigos, vocês vão conhecer algumas palavras deles, principalmente relacionadas ao turismo, mas a lista é muito grande. Sim, vamos agora, nesse vídeo, só ter aí uma pequena noção do que pode acontecer e que é uma porta de entrada para depois que vocês possam ir explorando. Bem, para a gente começar, vamos pensar um pouquinho o que significa dizer que uma palavra é um falso amigo ou é um falso cognata. O espanhol e o português, eles possuem muitas palavras em comum, né? E como a gente conversou agora, né? E que têm diferentes significados. Então, vamos ver, por exemplo, nesse quadro que tem nessa página, com algumas diferenças bem conhecidas, alguns exemplos clássicos aí dos falsos cognatas. Por exemplo, a palavra escritório. Em português, a palavra escritório tem a ver com esse lugar, né, em que a gente trabalha. Então, eu vou trabalhar no escritório, sim? O que vocês diriam em espanhol seria uma oficina, né? Já a oficina no Brasil, em português, ela está relacionada ao que vocês diriam taller, né? Então, poderia ser tanto, por exemplo, uma oficina mecânica, onde eu vou levar o meu carro para consertar, né? Um taller mecânico, como, por exemplo, um taller de escritura, né? Uma oficina de escritura, um taller de literatura, uma oficina de literatura. Então, no caso do português, eu iria fazer uma oficina de literatura, sim? E uma outra palavra aí que é bem conhecida é a palavra largo, né? Que em espanhol seria o equivalente, seria ancho, né? E também é um falso amigo, porque em português a largura de alguma coisa, né, tem a ver com lanchura, claro, né? E o que vocês diriam, e o que em espanhol se diz largo, seria em português comprimento, né? Então vejam só como tem falsos amigos aí, né? Como podem causar tantas confusões, o desconhecimento de algumas palavras. Pensando um pouquinho nos falsos amigos que estão relacionados com o serviço, que é, na verdade, o que mais interessa para a gente na prática do português. Então, aí, nessa página, a gente tem dois exemplos bastante importantes para vocês conhecerem, né? Então, em primeiro lugar, está a palavra propina. O que quer dizer propina? Propina, em português, quer dizer suborno, quer dizer corrupção. Sim, então você não pode dar propina para ninguém em português, né? Seria ilegal. Em todo caso, você poderia ir até preso, né? Se você dá propina para alguém. Então, quando a gente dá esse dinheiro extra por um serviço bem feito, a gente dá uma gorjeta, né? Então, os garçons do restaurante, por exemplo, a gorjeta já está incluída no serviço, né? Então, a gorjeta de 10%. Você pode dar uma gorjeta para um manobrista, para uma
cabeleireira, para uma manicure e assim por diante. Sempre gorjeta, nunca propina. Outra palavra é a palavra exquisito, né? Aqui, exquisito com X está escrito em espanhol, porque em português, esquisito é com S. E a gente jamais pode dizer no Brasil que uma comida está esquisita, a não ser que você queira, não se preocupe em deixar o cozinheiro ofendido. Porque esquisito em português é alguma coisa estranha, é alguma coisa que não é agradável, sim? Se você quer elogiar, quer falar que alguém cozinhou muito bem, você diga que a comida está gostosa, que a comida está deliciosa, que a comida está saborosa. Então, aí vejam 2 exemplos. O peixe está muito gostoso, né? As frutas brasileiras são muito gostosas. No quadro ao lado, aí a gente tem um outro exemplo, né, que tem a ver com comida. Berro, né, em português, né, a gente pronuncia berro, é o que é um grito, sim? Uma pessoa que berra é uma pessoa que grita. E o nome do vegetal, que em espanhol é berro, em português é agrião. Vejam só quantas diferenças. Outros exemplos muito importantes, claramente porque estão ligados ao vocabulário, né, do setor de serviços. Por exemplo, a palavra cena, né? Em português, a palavra cena tem a ver com cena de novela, cena de teatro, né, que seria lá em cena em espanhol. A comida da noite, né, essa comida que é tão importante, que reúne a família, né, isso é o nosso jantar, né? Então, a última comida seria o último jantar, sim? Em todo caso, a palavra ceia também existe em português, mas é muito pouco usada, né? E tem a ver com ceiar, mas a ceia geralmente é uma comida que se faz muito, muito à noite, né? Então, prefira a palavra jantar. Outros exemplos aqui que a gente pode conhecer, que também tem a ver com o universo do vocabulário de restaurante, né, e de comida. Antes da gente olhar o quadro, vamos ver aqui esses exemplos que eu trouxe. Vaso e copo, né? Então, em português, eu tomo água num copo, não tomo água num vaso. O vaso, em português, significa um recipiente para colocar flores ou um vaso sanitário, né, que seria o inodoro. Então, aí tem 2 exemplos. Comprei o vaso de flores, o vaso sanitário do banheiro está limpo, né? Seria o inodoro. O copo é um recipiente geralmente cilíndrico para colocar líquidos, né? Então, eu vou pedir um copo de água para o garçom, sim? Agora, e a palavra copa? Copa, em português, é taça. Copa, em português, é o anexo da cozinha, né? Então, o que vocês entenderiam como copa, em português seria taça. Então, copa, o anexo da cozinha, é a parte superior das árvores ou o prêmio de uma competição. A definição da palavra copas poderiam ser essas 3. Agora, se eu quiser tomar um vinho, eu vou querer ser servida numa taça, né? Então, uma taça de vinho. Bem, veja aí o quadro, que também há aí algumas palavras que têm significados diferentes. Apelido em espanhol e sobrenome em português. Esse é um dos clássicos dos falsos amigos, né? Então, o apelido em português e em espanhol é o equivalente ao sobrenome em português. E o que se diz sobrenome em espanhol, a gente diria apelido em português, né? Por exemplo, meu nome é Érica, meu sobrenome é Roesler e meu apelido seria Eri. Então, veja só aí que é o contrário. Aí temos bêbado, berro e agrião, que a gente já tinha visto.
Borracha, que no Brasil, borracha seria a goma, né, o que eu uso para apagar os erros escritos a lápis. E borracho, o equivalente seria borracho em espanhol, seria bêbado, né, uma pessoa que tomou muito álcool. Outro falso amigo é a palavra cachorro, né? Cachorro, que em espanhol tem a ver com um filhote em português, né? Seria uma cria pequena. Em português a gente diria filhote. Cachorro em português é o perro, né? El perro. Bem, esquisito, como a gente já tinha conversado agora há pouco, que é o equivalente ao saboroso em português. Em português, o que em espanhol quer dizer pipa, significa cachimbo. E surdo é canhoto em português. Sim? Vejam só quantas palavras existem diferentes. Entre essas, existem muitas outras palavras que que vocês vão procurar e vão conhecer à medida que a gente trabalha português e também à medida que vocês possam ler e entrar em contato com o idioma. Quanto mais contato vocês tenham com o idioma, mais fácil vai ser vocês identificarem esses falsos amigos. Identificarem, conhecerem e saberem usar adequadamente para evitar ruídos na comunicação, para evitar algum mal-entendido e para melhorar, né? Ter um português cada vez melhor e mais superior. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Para qualquer dúvida ou questão, o professor está disponível no fórum de dúvidas, ou você pode entrar em contato também nas classes presenciais. Bem, muito obrigada e até mais.